Eu acho que tem um exemplo, eu acho que da pesquisa, né? Porque a gente tem também um paradigma agora, né? Quase que uma caça às bruxas, né? Que aquilo que não tiver, né, uma minuciosidade de explicação científica, ele não é real, né? Ele praticamente não existe ou ele é falso, né? Então, ou ele não deve ser utilizado de forma alguma. Como se a gente tivesse nesse nível, né, de conhecimento em todas as áreas, né? Então, se você vai pegar lá a bula de um paracetamol, ele está lá dizendo que não conhece todos os mecanismos envolvidos lá na ação, né, analgésica e antipirética. Então, conhece Uhum. algumas, mas não conhece todas, né? Então, assim, nem na medicina convencional, digamos, a gente tem todos esses mecanismos desenvolvidos. Mas isso quer dizer que a gente não tem que usar? Não, a gente tem que usar a informação e ir buscando cada vez mais, né? Uhum. Eu E gosto muito da fala. melhorar, né? Aprimorar. Uhum. Isso. Eu gosto muito da fala do Jorge Barreto, né, que ele vai falar, né, que a pesquisa ela trabalha para diminuir as incertezas, né? Então necessariamente a gente vai ter certezas, mas ele vai diminuindo esse campo, né, nebuloso e a gente vai conhecendo um pouco mais as áreas, né? Entendendo mais como é que funciona, né? Então eu vejo várias pessoas dizendo assim, o que importa em algumas práticas integrativas não é o efeito biológico. Eu discordo, eu acho que também é, né? E aí eu quero dar um exemplo, né, para te passar de novo. Por exemplo, eu sempre trabalhei com as práticas corporais da medicina chinesa, né? Eu sou educador físico, né? E eu trabalhava com Tai Chuan. E uma coisa que eu via nas unidades, né? A gente trabalhava com os hipertensos, né? E fazia a verificação da aferição da pressão antes e depois, né? E era claro, né? Você estava antes com valor, a gente fazia atividade, tinha uma diminuição, né? E fazia para outras coisas, para atividade física, tudo, e via que o Tai Chuan ele, né, reduzia tanto quanto outras práticas corporais, por exemplo, né? Mostrando que ele tinha um efeito interessante para esse grupo. Mas eu não sabia, por exemplo, que o Tai Chuan ele tem um efeito de longo prazo, quando a pessoa, né, faz durante um certo tempo, que ajuda a controlar a hemoglobina glicada, né? Então, olha que interessante, né? Eu não vou fazer o Tai Chuan para abaixar a glicemia da pessoa, porque o Tai Chuan ele vai ter outros efeitos. Vai trabalhar o equilíbrio da pessoa, as emoções, o bem-estar, né? É uma atividade física, é uma prática prazerosa, né? Mas é importante eu saber que isso pode ajudar, né, a baixar a hemoglobina glicada, né? Que aí eu posso direcionar algumas pessoas que têm diabetes, por exemplo, no meu território, né? E ver qual delas querem fazer Tai Chuan. Não vou, a gente não Uhum. pode obrigar, né? Mas a gente sabe que aqueles diabéticos que fazem, aquela prática vai contribuir no controle da glicemia, né? Então é importante esses estudos, né? A gente não pode Uhum. ter uma separação entre esses dois mundos, né? A gente tem que ir aproximando eles, né? Então era um exemplo que eu queria dar, mas aí, né, passo para você também. Não, e outra coisa, né, Daniel, que não é só tu, são duas coisas importantes, uma que tu pode direcionar, como tu falou, né, para o teu paciente, mas outra que tu pode aprimorar o processo, né, que eu acho que é muito importante. Então, assim, se tu sabe, tu conhece como que o negócio funciona, como a técnica funciona, por onde ela está atuando, tu consegue, por exemplo, começar a direcionar para determinados tipos de problemas ou de determinados tipos de alterações que o teu paciente tem. Então, a própria acupuntura, por exemplo, que é o que a gente mais faz ali, né, tem uma discussão dos pontos, né, então o pessoal fala assim, a acupuntura faz tal coisa, como o Tai Chi Chuan, né, o Tai Chi Chuan faz determinadas coisas, mas tu que trabalha com a terapêutica, tu sabe que existem diferentes tipos de movimentos, tem a respiração, tem o movimento tal, cada um deles tem uma determinada é, importância, né, e não é à toa que eles foram desenvolvidos assim, né? Então, a acupuntura tem vários pontos, os chineses já escolhiam os pontos deles por algum motivo, e a gente trata como a acupuntura, como se fosse tudo igual, né? Então, se a gente conhece como que são as funções, né, desses pontos, como que eles, cada um deles atua, né? E por que mecanismo, por que via, a gente começa a conseguir direcionar melhor o funcionamento delas e aprimorar as técnicas para que elas tenham um efeito melhor para aquilo que a gente quer ver, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar se a gente conseguir
entender melhor essas práticas, né? Ah, com certeza. E eu acho que isso que você falou é um ponto fundamental, né? Que diferente de um medicamento, né? Que eu sei a substância dele, né? E eu vou ter lá uma dosagem, né? E eu vou ver, né, como eu vou dar aquele medicamento ao longo de um período, né? Então, número de vezes, ou se eu dou uma dosagem única, né? Então, tudo isso vai ter, né, uma mudança, mas a substância ela é a mesma, né? Então eu posso falar numa pesquisa que aquela substância age daquele jeito, né? Eu vejo algumas pesquisas, inclusive de revisão sistemática, que vai falar assim: a acupuntura faz isso, a acupuntura não faz aquilo. E aí eu digo, mas o que que ele está dizendo que é acupuntura, né? O que que ele está juntando tudo no mesma coisa, né? É o mesmo, né? Primeiro, é um protocolo, né? Então, se for um protocolo e ele juntou várias pesquisas daquele protocolo, ele não está analisando a acupuntura, ele está analisando aquele Uhum. protocolo, né? Então, tem muitas perguntas, né, assim no campo da pesquisa, mas existem, né, tanto uma necessidade dos grupos, né, de validarem, né, a acupuntura como um todo, que não faz sentido, né, e de outros grupos de não validar ela, né, de invalidar ela, né, como um todo É. também, né, e não é por aí, a pesquisa ela vai justamente, ela vai diminuindo as incertezas que a gente tem, né? E a gente vai, ó, começando a entender, ah, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado, né? Então, e aí para isso a gente precisa de muito mais pesquisa, né? Que eu acho que é um ponto que eu quero trazer aqui, né? Da necessidade de investimento Uhum. e em pesquisa Uhum. básica, né? Isso a gente precisa bastante. Morgana, deixa eu Uhum. te aproveitar que o pessoal do chat aqui está curioso e está querendo saber qual é a planta que você estudou no seu doutorado, né? Então eles estão pesquisando. Ou no doutorado, não, desculpa, no mestrado. No mestrado. No mestrado eu trabalhei com a diacereína, né? Ela é uma planta que ela já é utilizada, inclusive até em fármaco mesmo, né? Ela é o princípio ativo do Artrodar, que é um medicamento que já é utilizado para é, para osteoartrite mesmo. Mas a época estava se estudando, a gente estava estudando um pouco melhor, né, o mecanismo dela, tá? A gente ainda tem estudo aqui, o laboratório ainda trabalha com a diacereína, né? O professor Adair, ele até estava utilizando ela para tentar fazer um reposicionamento farmacológico, né? Então ela é utilizada mais para processos inflamatórios crônicos e ele estava tentando reposicionar ela, estava utilizando em modelos de neuropatia para ver se ela tinha efeito também, que a neuropatia é bem chatinha, porque nem opioide, né, consegue diminuir a dor ali dessa, né, a dor neuropática. E então a gente ainda utiliza ela ali no laboratório, mas ela no mestrado eu utilizei ela, né? Hoje em dia a gente tá mais aqui com tem uma menina que trabalha em doutorado, não sei se ela tá aí, a Sheilinha, né? Que ela trabalha com uma planta que é bem legal também, que é Eugênia brasiliensis, né? Tem alguns produtos de plantas também que a gente está começando a trabalhar ali, né? Então, que também são interessantes, né? Então, esse mundo das plantas é bem legal, porque elas também têm é um olhar diferente, assim, mas as plantas elas têm uma combinação de compostos que elas podem atuar se somando, né? Somando as suas os seus efeitos, e isso é um efeito, são coisas que são bem interessantes para a gente, porque muitas vezes a gente tem um efeito bom de algum produto, mas ele também ele vem com um efeito, quando a gente isola um composto especificamente, ele tem um efeito bom num processo, mas ele pode ter efeitos colaterais ou adversos que são importantes, né? E as plantas, muitas vezes a gente consegue diminuir esses efeitos adversos justamente porque ela tem diferentes compostos, né, que podem atuar em diferentes vias. Então, as plantas são bem legais também para a gente pesquisar. E o professor Adair trabalhava muito com plantas, né? Eu acho bem legal, assim, de não deixar se perder isso também, né? Que legal. Acho que é muito importante, né?